Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 16. Os judeus pedem sinais. Ó Senhor Jesus, mas nós vamos diante do Senhor, diante do Espírito, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Ele nos conceda, né, um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 12, versículo 1 ao 6. Senhor Jesus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Filipenses capítulo 3, versículo 8, a parte A e o versículo 10. Senhor Jesus, considero tudo como perda, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o caminho para a ressurreição. Senhor Jesus, quando temos a visão de Cristo e a igreja, sem dúvida, isso muda a nossa vida. Contudo, apenas ter a visão não é suficiente. Muitos filhos de Deus, apesar de terem ganho essa visão, por fim, esfriaram espiritualmente e se afastaram da comunhão com a igreja. Além de enxergar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, é preciso prosseguir em ganhar mais de Cristo. Se você parar apenas na visão e entregar a ela toda a sua vida, mas não continuar buscando ganhar mais de Cristo, tudo se perderá. Ó Senhor Jesus. Sendo assim, talvez você se pergunte, o que é ganhar a Cristo? Ganhar a Cristo, amado leitor, é experimentar os sofrimentos de Cristo e conformar-se à sua morte. Por essa razão,
é que pregamos Cristo e este crucificado. Isso é algo relacionado à experiência e não à doutrina. Se quisermos permanecer solidamente no caminho do Senhor até que Ele volte, precisamos ter uma visão que nos faça largar tudo. Necessitamos ter a visão da economia de Deus, de Cristo e da igreja. Mas ainda assim, é necessário que prossigamos em ganhar mais de Cristo. Ó Senhor Jesus! Como prosseguir para ganhar a Cristo? Ganhamos mais de Cristo experimentando a sua cruz, experimentando a sua morte. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ó Senhor Jesus! Isso é o que devemos buscar, conhecer mais a Cristo. Esse conhecimento não é apenas teórico, mas um conhecimento real e subjetivo, provindo da experiência. Portanto, a única maneira que temos de conhecer a Cristo verdadeiramente é experimentar a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-nos com ele na sua morte. É assim que seremos cheios do poder da ressurreição, a fim de prosseguir no viver da igreja. É com esse poder que Deus executa a sua obra por meio de nós. Ó Senhor Jesus! Se quisermos ser verdadeiramente úteis nas mãos do Senhor, não devemos buscar eloquência, sabedoria humana ou palavras de persuasão. Mesmo que outros nos louvem e elogiem, nosso falar não possui valor espiritual genuíno. Antes, precisamos continuar aprofundando-nos em conhecer a Cristo. Lembre-se de que Jesus não buscou glória para si, mas sim fazer a vontade do Pai. Ele a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso é que o Pai o exaltou sobremaneira. Esse deve ser o nosso caminho no viver da igreja, ou seja, o caminho da cruz, o caminho de tomar os sofrimentos de Cristo e de conformar-nos à sua morte. É assim que o poder da ressurreição nos encherá. Ó Senhor Jesus! Foi esse poder que o amado irmão Dom Guillain experimentou. Mesmo sendo franzino, de baixa estatura, sem eloquência e com uma cultura totalmente diferente, ele revolucionou este continente, trazendo-nos o ministério de espírito e vida. Deus o usou poderosamente, porque ele experimentava o poder da ressurreição e não se apoiava na persuasão da eloquência humana. Era alguém que tomava a cruz todos os dias, conformando-se à morte de Cristo, para que o poder da ressurreição se manifestasse nele. Que assim, como esse servo de Deus, todos trilhemos o caminho de ser apenas uma sarça, em que Deus pode manifestar o seu poder. Ó Senhor Jesus! Se dependermos de nossa eloquência e sabedoria, Deus não poderá manifestar seu poder em nós. Assim como Paulo, devemos estar cientes desse princípio. Escrevendo aos Coríntios, ele os advertiu: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diante dos poderosos e sábios desta época, não temos prestígio algum. Contudo, mesmo assim, Deus conta conosco para cumprir a sua vontade, gerar o filho varão e preparar um deserto para refúgio dos demais filhos de Deus. Ó Senhor Jesus! Mas para que isso ocorra por nosso intermédio, devemos tomar a cruz dia a dia, a começar nas questões que envolvem nosso casamento e viver familiar. Se estivermos dispostos a negar nós mesmos e tomar a cruz, experimentaremos o poder da ressurreição em cada situação. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Não está tocando aqui, né, que cada um de nós para cada um de nós foi aberta uma porta de ser útil ao Senhor. Né? Se a gente começar a se comparar, né, comparar o ministério, isso e aquilo, com outras coisas que a gente vê por aí,
né, igrejas numerosas, com show, com isso, com aquilo, a gente vai olhar e vai se achar fraquinho, né? Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós que, né, a gente precisa reparar bem, né, da maneira como Deus nos chamou. Ele não chamou muitos sábios, né? Existem muitos lugares aí que são apoiados simplesmente em uma outra pessoa que é sábio, que é eloquente, que sabe falar bem, mas a pessoa lá olha, recebe tudo aquilo ali e continua tendo um viver vazio, um viver desesperado, né, ali diante de Deus, não sabe o que fazer. Ó Senhor Jesus, o Senhor está chamando cada um de nós para servi-lo, né, não com sabedoria dessa terra, com eloquência, com persuasão, mas por meio do Espírito, com simplicidade. Foi isso que Jesus fez, né? Mesmo sendo Deus, né? Ele não julgou, né, como usurpação ser igual a Deus. Né? A gente às vezes lê esse versículo e não compreende muito bem, né? Senhor Jesus. Aí a gente precisa ter um pano de fundo, né? Quando a gente vê ali, né, toda a questão de Jesus que, né, ali, poxa, manifestava o poder de Deus, vivia isso, mas não se orgulhou, não caiu na carne. Ele viveu todo o tempo no Espírito, né, procurando expressar a vontade de Deus, deixou isso como modelo para nós. Porque, né, o orgulho, a carne, né, tipificam ali o próprio diabo, né, o próprio Satanás, porque ele se orgulhou das habilidades que Deus deu para ele, e ele quis tomar, ele quis usurpar o lugar de Deus, né, e para isso ele contaminou o homem, né, e hoje ele exerce uma autoridade clandestina na terra. Né, Senhor Jesus, ele quer comandar as pessoas, tirando as pessoas da presença de Deus. Né? Mas Jesus, quando veio, né, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não estava na mesma condição que o inimigo. Ele não queria tomar o lugar de Deus, mas ele queria simplesmente expressar a vontade de Deus. Queria exaltar, né? Por isso que quando morreu e ressuscitou, né, Deus o exaltou sobremaneira. Né? Senhor Jesus, deu para ele um nome que está acima de todo nome. Né, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, né, no céu, na terra e debaixo da terra. Né, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Senhor ele deixou para nós esse caminho. Né, a gente já viu aqui, né, o princípio da encarnação. Né, Deus veio, né, ali na pessoa de Jesus, passou por todo o processo humano, né, assim como nós passamos, né, Senhor Jesus, mas foi de uma maneira especial, não foi gerado não através do pecado, mas através do Espírito Santo. Só que hoje nós também somos gerados através do Espírito Santo, mas no momento que a gente crê. Então, Jesus foi o primeiro homem, né, a ter a vida de Deus dentro de si, né, e ele foi o nosso modelo. Então, quando ele teve todo esse viver humano aprovado por Deus, cumpriu a vontade de Deus, foi obediente até a morte de cruz, né, por isso que Deus pôde aprovar o viver humano dele, deixar para nós como um padrão. Então hoje, não adianta só a gente querer ter um viver espiritual. Deus também quer que a gente aprenda a ter um viver humano, porque Jesus deixou isso para nós, deixou esse legado para nós, né? Um legado de humildade, né? de servir. Né? Ele me falou, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Ó Senhor Jesus, não veio para fazer a própria vontade, veio para fazer a vontade de Deus, e deixou para nós esse caminho. Mas muitos não compreendem isso, né? Acham que, bom, agora eu tenho que fazer a vontade de Deus, Deus me chamou e agora eu tenho que me virar. Não, Deus deixou para nós um princípio, né? Um princípio de a gente viver no Espírito. Jesus não veio só aqui, viveu, fez um monte de histórias para entrar na Bíblia, morreu, ressuscitou e ali fez algumas coisas e acabou, e agora a gente tem que ler isso aqui e a partir daqui levar alguma coisa adiante. Não, ele fez o trabalho completo. Ele morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida. E hoje esse Espírito está dentro de nós, para atuar em nós. Né? O Senhor ele não nos abandonou, Ele não veio há 2000 anos atrás, morreu e acabou. Não, hoje Ele está presente na nossa vida por meio do Espírito. Né? O Espírito é para a gente poder ver essa manifestação de Deus, né? Em nós, né? Nos outros. Por meio do Espírito você vai identificar o falar de Deus. Por meio do Espírito você vai levar esse falar adiante. Foi isso que o irmão veio, né? Como o irmão tocou aqui, né? Franzino, baixa estatura, sem eloquência. Tinha um chinês que até mesmo muitos chineses não entendiam, né? Carregado de sotaque, né? Dialeto ali de perto de Xangai. Ó Senhor Jesus. Mas
era alguém que vivia no espírito, alguém que procurava viver, né, cumprindo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus e expressar essa vontade para as pessoas, para que outros também pudessem viver cumprindo a vontade de Deus. Então hoje não basta só, por exemplo, né, você vai lá ver hoje esses grandes pregadores, poxa, a palavra dele é muito boa, então vamos trazer ele aqui, ele vai trazer uma palavra de direção para nós, aí vem, fala, depois ele foi embora, acabou. Não, o que está sendo falado para nós, está sendo mostrado para nós, são princípios na palavra, algo que precisa entrar em nós e permanecer. E aí essa palavra ela permanece nos dando direção, a palavra a gente vai buscando todos os dias. Então a gente aprende a viver na presença do Senhor, né? A tomar o caminho da cruz. Por que é tão importante tomar a cruz? Porque na cruz a gente deixa as nossas opiniões, o nosso velho homem. Na cruz a gente vê que não tem espaço para nós, né, Senhor Jesus, né? Quando a gente começa a servir o Senhor e colocar nossas ideias, nossos pensamentos no meio, ó Senhor Jesus, né, não vai sair boa coisa. Mas quando a gente pega o nosso eu, coloca ele na cruz, né, ali limitado, não pode sair daí, o que vai ser exibido aqui é Cristo, aí sim, e é isso que a gente precisa aprender. Né, há muitos aí que ainda não aprenderam isso, né, e como ele tocou, né, recebe a visão de Cristo e a igreja, né, a importância que o Senhor tem, né, de a gente viver no Espírito, receber a unção, né, Cristo é o ungido. Hoje a gente precisa continuar levando, né, a obra de Cristo adiante, né, por isso que ele falou que nós faremos coisas maiores ainda porque nós temos o Espírito, né, Senhor Jesus. A gente também recebeu a visão da igreja. A igreja é uma só, né, em todo lugar, mas ela se expressa pela cidade. E todos os irmãos que estão na mesma cidade que você são seus irmãos, independente de doutrinas e tal. Então você precisa estar atento, né, com o espírito sensível para poder cooperar com cada um. Como? Levando a visão de Cristo e da igreja, não levando opiniões, doutrinas, coisas teóricas. E como ele tocou, quando você tem essa visão dessa pureza de Cristo, essa pureza da igreja, você percebe realmente o que é a esfera da igreja, o que é a esfera do Espírito, a direção de Deus. Isso muda a sua vida, você fica maravilhado. Mas aí acontece, recebeu, aprendeu, entendeu, aí muitos cessam, acabam, e aí começa a entrar, como eu falei, começa a entrar opinião, começa a entrar eu concordo com isso, discordo daquilo. Ó Senhor Jesus, aí você vai vendo que só a visão não é suficiente. Você precisa continuar buscando do Senhor, né? Buscando ganhar mais dessa visão, ter mais experiências com o Senhor, para que o Senhor continue avançando. Né? Deus ele não parou de falar, Ele não simplesmente chega a te mostrar algo e vai embora. A gente precisa continuar tendo comunhão com o Senhor. Hoje, infelizmente, muitas doutrinas estão aí dizendo isso. Não, falar de Deus já cessou. Deus já falou tudo que Ele tinha para falar, e agora você precisa estudar e ver o que você quer fazer. Ó Senhor Jesus, não, Deus ele sustenta todo o universo por meio da sua palavra. Não foi uma palavra que ele falou há anos atrás, é a sua palavra, é a sua pessoa, né, Senhor Jesus. Hoje o Senhor, ele conta conosco, né, as coisas que estão acontecendo no mundo, né, as expressões, as situações estão demonstrando a volta do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus está encabeçando todas as coisas. Né, por isso a gente precisa ver esse princípio, né, de Cristo e a igreja, porque o encabeçamento de Deus, o encabeçamento de Cristo começa pela igreja. Se nós não formos encabeçados pelo Senhor, não tem como o Senhor encabeçar todo o universo. Né? O inimigo está aí fazendo um monte de coisa, mas ele vai ser derrotado. Né? Ele está preocupado em devorar o filho varão, mas ele sabe que não vai conseguir. O filho varão é a parte mais forte da igreja, né, Senhor Jesus? Então nós precisamos ser gerados nesse ambiente, onde Deus faz de nós os vencedores, aqueles que vão ser levados para o Senhor. Mas, né, o filho varão hoje também, ele está completando também, né, Senhor Jesus, né, esse viver coletivo que avança a vontade de Deus, mas também que prepara o deserto, né, para os outros filhos de Deus, aqueles que não vão ser arrebatados nesse primeiro momento, mas vão ser ali, né, assolados pelo inimigo. Então Deus preparou um deserto para eles, para guardá-los. Então nós temos essa dupla missão, né, por um lado, nós precisamos nos preparar para ser o filho varão coletivo que cumpre a vontade de Deus, mas por outro, a gente precisa preparar, né, os demais irmãos, né, para saber ali o lugar onde vão ser guardados.
Ó Senhor Jesus, então hoje a gente precisa também, por meio de exemplos, né, por meio de viver essa palavra, não de maneira teórica, mas trazer isso de maneira prática para nós. Ó Senhor Jesus, então diante dessa verdade, diante desse caminho, né, que as pessoas possam olhar para nós e ver, poxa, não, eu conheço sim, é possível. Eu conheço sim alguém que trilha esse caminho, que cumpre a vontade de Deus, alguém que deu esse exemplo, né, e nesse momento ali, né, de dificuldade, né, tá ali no meio do deserto, mas está ali num deserto preparado para sustentá-lo, né, pelo período da grande tribulação, né, o período de 1260 dias. Ó Senhor Jesus, a gente sabe que o Senhor só pode voltar quando o Evangelho for pregado, o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra. Senhor Jesus, não vai ter ninguém que não conheceu esse testemunho, esse Evangelho. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje a gente precisa cooperar com o Senhor, tomando, né, a cruz, né, vivendo num caminho de ressurreição, um caminho onde eu não vou me orgulhar, onde eu não vou ficar na minha opinião, mas um caminho realmente onde o Senhor tem sempre a primazia, onde o Senhor tem sempre caminho, né, em nós. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer uma meia dúzia de grandes pregadores, Ele quer uma igreja funcionando, Ele quer esse filho varão coletivo, Ele quer esse deserto preparado. Um ou dois irmãos, a meia dúzia de irmãos não vai conseguir fazer isso. Ele precisa de toda a igreja. Por isso está mostrando para nós esse caminho de simplicidade. Por isso mostrou para nós aqui, né? Reparai bem na vossa vocação. Vocês estão procurando sabedoria humana? Por que vocês estão procurando isso se não foram chamados muitos sábios? Né? Se Deus quisesse o caminho da sabedoria humana, Ele só tinha chamado sábio. Né? Mas Ele não chamou muitos. Para que você veja que a maior parte da igreja é formada por pessoas simples, mas pessoas que dependem do Espírito. Não chamou muitos poderosos, nem de nobre nascimento. Então por que você está preocupado com isso? Não é Senhor Jesus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ó Senhor Jesus, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então como que a gente vai trilhar o caminho do Senhor? Por meio do Espírito. Alguns estão usando de eloquência, um monte de coisa e tal, né? E como tocou, né? Estão sendo ali aplaudidos. Senhor Jesus, mas se a gente quer ser útil na mão do Senhor, a gente não deve ir por esse caminho. A gente precisa seguir o caminho da cruz, o caminho da simplicidade, o caminho de sempre fazer a vontade do Senhor, para a gente não ser enganado. Né? Muitos estão fazendo tanta coisa, né? Mas o Senhor mesmo já deixou alerta ali, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Mas aí alguns vão querer discutir com o Senhor ainda, mas Senhor, em teu nome, fizemos tantas coisas. Né? O Senhor fala, mas eu nunca aprovei. Ó Senhor Jesus. Então tem alguns que fazem, de repente estão fazendo tanta coisa ali e estão achando que, olha, com isso tudo que eu estou fazendo aqui, não tem como Deus não me aprovar. Mas a questão não é essa, não são as coisas que são feitas, não é isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, não é um resultado tal. A questão é se está sendo aprovado pelo Senhor, se foi tomado o caminho da cruz. Né? Senão a pessoa vai estar sempre ali manifestando o problema do ego. Senhor Jesus, sempre dando ali uma brecha para que o inimigo também coloque ali algo no meio. Né? Senhor Jesus, e a Bíblia fala, né? Um pouco de fermento levado a toda a massa. Um pouco ali que der um pouco de brecha para o inimigo, ele colocar alguma coisa ali, já estraga tudo. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos dar um pão asmo, um pão sem fermento, né? Senhor Jesus, algo que realmente possa cooperar, né? Que possa, como tocou aqui, né? Ressoar pela vida eterna. Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer nenhuma brechinha. Então a gente precisa realmente, né, prosseguir, experimentando Cristo, entregando, né, nos entregando ao Senhor, clareando cada vez mais a nossa visão. A Bíblia fala para a gente sempre ser renovado pelo Espírito, né, do entendimento, no Espírito do vosso entendimento. Então a nossa visão não pode ficar velha. As pessoas começaram bem, vieram, entenderam, falaram, compreenderam, pregaram, fizeram um monte de coisa, depois se orgulharam, ficaram na sua própria opinião, começaram a duvidar e depois acabaram abandonando a visão de Cristo e a igreja, dizendo que tem outra coisa, e aí querem pregar outra coisa, querem tirar outros da simplicidade. Mas se a gente permanecer na simplicidade, a gente vai ver o caminho do Senhor.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como ele tocou, né? Tocar em Cristo, esse crucificar tem relacionamento está relacionado com a experiência e não com doutrina. Senhor Jesus, no início a gente pode até pensar, né? Olha, isso aqui é uma doutrina, eu preciso fazer isso aqui desse jeito. Mas aí quando você vai tendo experiência com o Senhor, você vê que não é só uma questão de doutrina, uma questão de ensinamento, mas são princípios. Se você fica só na doutrina, você acaba cumprindo uma coisa e deixando de fazer outra. Então quando você está se esforçando para cumprir aquilo ali, de repente você está quebrando vários outros princípios importantes, ou várias outras doutrinas, vários outros ensinamentos importantes. Então a gente não deve focar numa coisa e esquecer de outra. Então quando você toca em princípios espirituais, né, você pela experiência você vai vendo que você está avançando numa coisa sem ferir outra, sem ferir os irmãos, mas ajudando cada um a avançar mais. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa experimentar, né, a questão da morte e da ressurreição por meio da fé, né, por meio da vontade de Deus, não é por nossa opinião. Ó Senhor Jesus, como ele tocou, né, não é algo teórico, é algo real e subjetivo, que vem da experiência, algo interior. E quando você toca nisso, você vê que nem todos vão ter a mesma experiência. Ó Senhor Jesus, aí você aprende a respeitar o outro, a cooperar, a ajudar de fato o outro a se voltar para o Espírito, a ver o que ali realmente, qual é a dificuldade, né, o que pode realmente levar cada um a ser cheio do Espírito, cheio dessa comunhão, né, como ele tocou, né, conhecer o Senhor é experimentar a comunhão dos seus sofrimentos, se conformar a Ele, né, Senhor Jesus. A gente vê que o Senhor sempre tinha uma palavra adequada, na hora adequada, para a pessoa adequada. Ó Senhor Jesus. E assim a gente vai prosseguindo, né, só com ideias, teorias, doutrinas. Acontecem coisas na nossa vida que às vezes você olha e fala, cadê isso tudo? Né, Senhor Jesus. Mas se você experimenta Cristo, né, você tem visão de Cristo, a igreja, você está ganhando mais de Cristo, você vai perceber, essa situação aqui é para eu ganhar algo mais do Senhor, e o Senhor está aqui comigo, Ele não me abandonou. Eu preciso aqui abrir meu coração, né? Ó Senhor Jesus, se a gente quer realmente ser útil a Ele, né, a gente precisa, ao invés de buscar eloquência, sabedoria, louvor, elogio, né, que não possuem um valor espiritual genuíno, né, a gente precisa realmente se aprofundar em conhecer mais o Senhor. O Senhor não procurou glória para si mesmo, não procurou se destacar, mas Ele procurava sempre fazer a vontade de Deus. Se a gente cair no orgulho, a gente vai sempre querer se destacar, sempre querer aparecer, fazer alguma coisa. Mas se a gente está realmente diante do Senhor, a gente vai procurar em fazer a vontade de Deus. Não procurar glória para nós, mas glória para o Senhor. A gente vai assim mesmo, né, se humilhar, né, se esvaziar, ser obediente, né, e como tocou, obediente até a morte. Né, Senhor Jesus, às vezes a gente olha algo e fala, poxa, isso vai trazer sofrimento para mim se eu fizer isso. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente desiste, mas quando você vê que o Senhor está naquele caminho, você fala assim, não vai trazer sofrimento, mas eu vou continuar porque é a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas lá na frente você vê que aquele sofrimento, né, Senhor Jesus, traz fruto. Né, a própria Bíblia falava lá a respeito do Senhor, né, que Ele verá, né, o fruto do seu penoso trabalho. Ó Senhor Jesus, porque às vezes acontece que a gente se esforça para tanta coisa e depois, né, não gera nada. Isso que é ruim. Mas quando você está no Senhor, você sempre vai experimentar, né, o poder do Senhor, o poder do Espírito, o poder da ressurreição. Vai receber sempre Espírito e vida. Né, Senhor Jesus, isso vai te ajudar, né, a avançar cada vez mais. Acho que a gente precisa da simplicidade. Né? Deus escolheu, né, a gente por ser humilde. Não escolheu a gente para ser poderoso, isso e aquilo. Mas para a gente continuar nesse caminho da simplicidade. Né, tomando a cruz. Né, Senhor Jesus, né, vivendo, né, Ele até tocou na questão do casamento, né, no nosso casamento, no viver familiar, está disposto a negar nós mesmos, né, está disposto a levar a vida, tomar a cruz. Né, se a gente não consegue viver com as pessoas perto de nós, né, como que a gente vai expressar verdadeiramente, né, e experimentar verdadeiramente o poder da ressurreição em cada situação? É isso que o Senhor quer que a gente experimente, né, é isso que Ele quer que a gente valorize, não coisas exteriores, mas essa experiência interior que ninguém pode tirar de você. Né? Talvez coisas exteriores ali, abala, acontece isso, acontece aquilo, mas aquilo que é interior, que você tem experimentado diante de Deus, ninguém tira. É isso que Ele quer confirmar em nós a cada dia. Né? Essa experiência do verdadeiro cristão, aquele que
que sabe se manter na presença de Deus diante das situações e ajudar outros também nas suas dificuldades. É isso que o Senhor quer de nós, né? Esse caminho, né? Caminho para a ressurreição, né? Todos os dias estarem em novidade de vida, né? Sempre estar novo, nunca cair na velharia, nunca desistir, né? Nunca deixar de dar valor para essa visão maravilhosa, para conhecer mais e mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.